Existiam milhares de jogadores de futebol profissional no mundo, centenas de atacantes, dezenas de jovens promessas surgindo em grandes clubes, e entre todos eles, Romário escolheu um garoto de apenas 16 anos, não um jogador consagrado, não um craque europeu, não alguém que já tinha conquistado tudo. Um adolescente, um menino que ainda estava tentando encontrar espaço dentro do próprio Palmeiras. E o mais curioso é que naquela época, quase ninguém entendeu o tamanho daquela declaração. Porque quando Romário falou sobre Endrick, o mundo ainda não estava olhando. A imprensa internacional não estava olhando. Os gigantes europeus ainda observavam de longe. Boa parte dos torcedores brasileiros ainda tentava descobrir se aquele garoto era realmente tudo aquilo que diziam, mas Romário parecia ter certeza. E isso levanta uma pergunta fascinante. Uma pergunta que fica ainda mais interessante olhando para tudo que aconteceu depois. O que exatamente Romário enxergou? Porque Romário não é qualquer pessoa dando opinião. Estamos falando de um dos maiores atacantes que o futebol já viu. Um homem que passou a vida inteira vivendo dentro da área. Um jogador que transformou gols em rotina. Um atacante tão eficiente que às vezes parecia injusto. E quando alguém assim identifica algo especial, vale a pena prestar atenção. Mas para entender o que Romário viu, primeiro precisamos entender quem era aquele garoto. Porque a história de Endrick começa muito longe dos holofotes, muito longe da Europa. Um dia eu acho que vai ficar guardado aí pro resto das nossas vidas, né? Parabenizar, né, por mais um ano de vida, esses 16 anos tão esperados por muitos, por nós também, né? E falar para ele que ele é um orgulho para nós. Orgulho, né? Muito longe do Real Madrid, ela começa em Brasília. E isso já é estranho. Quando pensamos nos grandes talentos brasileiros, normalmente pensamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste. Lugares onde o futebol respira em cada esquina. Brasília quase nunca aparece nessa conversa. Mas foi lá que Endrick nasceu, e desde muito cedo existia algo diferente. Não porque ele fazia dribles impossíveis, não porque era maior que todo mundo, não porque era fisicamente superior, mas porque fazia a coisa mais difícil do futebol parecer simples. Ele fazia gols, muitos gols, mais gols do que deveria, mais gols do que fazia sentido para a idade que tinha. E existe uma diferença enorme entre gostar de marcar gols e nascer para marcar gols. Quem acompanha futebol há muitos anos sabe disso. Existem jogadores técnicos, existem jogadores rápidos, existem jogadores fortes e existem aqueles raros jogadores que parecem ter uma espécie de radar, uma capacidade quase sobrenatural de aparecer exatamente onde a bola vai chegar, antes de todo mundo, antes dos zagueiros, antes do goleiro, antes até da própria jogada acontecer. Era isso que começava a chamar a atenção, não era apenas a quantidade de gols, era a forma, a naturalidade, a sensação de inevitabilidade, como se o gol já estivesse escrito antes da bola entrar. E foi justamente aí que Romário começou a prestar atenção. Porque existe uma coisa que pouca gente entende sobre grandes centroavantes. Os melhores não enxergam o futebol como nós enxergamos. Eles enxergam espaços, microsegundos, movimentos invisíveis, detalhes que passam despercebidos para quase todo mundo. Romário viveu a vida inteira dentro da área. Ele sabia reconhecer um matador. E quando olhou para Endrick, não viu apenas um garoto talentoso, viu algo muito mais raro. Viu instinto. E instinto não se ensina. Você pode ensinar posicionamento, pode ensinar finalização, pode ensinar movimentação, mas não pode ensinar alguém a sentir o momento exato do gol. Isso nasce com o jogador. Ou não nasce. Foi por isso que a declaração de Romário foi tão forte. Porque ele não disse que Endrick tinha potencial, não disse que talvez se tornasse um grande jogador, não disse que precisava evoluir para chegar lá. Ele foi muito mais direto, muito mais ousado. Falou como alguém que já tinha tomado sua decisão, como alguém que já tinha visto o suficiente. Isso aconteceu quando Endrick ainda tinha apenas 16 anos. Só que o futebol brasileiro tem um problema. Nós já vimos muitas promessas desaparecerem. Muitas, talvez até demais. Já vimos jogadores serem chamados de novo Pelé, novo Ronaldo, novo Neymar, e acabarem esmagados pelo peso da comparação. Por isso a reação inicial foi de desconfiança. As pessoas queriam provas, queriam tempo, queriam mais jogos e, honestamente, era compreensível. Mas enquanto o debate acontecia, Endrick continuava fazendo aquilo que sempre fez, marcando. Em clássico, em mata-mata, em jogos decisivos, em momentos de pressão, e aos poucos algo começou a ficar claro. Ele não parecia sentir o peso da expectativa. E isso talvez seja ainda mais raro do que talento, porque o talento chama a atenção, mas é a personalidade que sobrevive. A pressão destrói jogadores todos os anos, principalmente no Brasil. Aqui um garoto de 17 anos pode ser tratado como salvador da pátria numa semana, e como fracasso na semana seguinte. Só que Endrick parecia imune a isso. Não respondia com entrevistas. Não respondia com frases de efeito, respondia jogando. E talvez tenha sido exatamente nesse momento que o Real Madrid percebeu a mesma coisa que Romário já tinha percebido. Porque clubes como o Real Madrid não gastam dezenas de milhões de euros por empolgação. Eles erram.
Claro que é, mas não fazem apostas desse tamanho apenas porque alguém viralizou. Quando o Real Madrid decidiu investir pesado em Endrick, não estava comprando apenas gols, estava comprando potencial, estava comprando personalidade, estava comprando algo impossível de medir em planilhas. E então chegou 2024. O sonho virou realidade. Endrick desembarcou em Madrid, mas existe um detalhe importante nessa história. Ele chegou em um dos ambientes mais difíceis do planeta, porque uma coisa é ser estrela no Brasil, outra completamente diferente é disputar espaço no Real Madrid. Um elenco cheio de craques, um clube que exige vitórias todos os dias, uma torcida que transforma expectativa em obrigação. E foi justamente aí que a história ficou interessante, porque muitos jovens desaparecem nesse momento. Mas Endrick não desapareceu. Quando recebeu oportunidades, aproveitou. Quando entrou, deixou sua marca. Quando o jogo apertou, não se escondeu. E isso nos traz de volta à pergunta inicial. O que Romário viu? A resposta talvez seja mais simples do que parece. Romário não viu o próximo Neymar. Não viu o próximo Ronaldo. Não viu o próximo ninguém. Ele viu Endrick. E isso faz toda a diferença, porque o futebol brasileiro tem mania de transformar jovens talentos em cópias de ídolos antigos. Mas os maiores jogadores da história nunca foram cópias. Pelé não foi cópia de ninguém. Romário não foi cópia de ninguém. Ronaldo não foi cópia de ninguém. E talvez Endrick também não precise ser. Talvez o que Romário tenha reconhecido naquele garoto de 16 anos não fosse apenas talento, mas identidade. A sensação rara de estar diante de alguém que entende o gol de forma diferente. Alguém que nasceu para decidir jogos, alguém que não precisa participar de tudo para mudar tudo. E se essa leitura estiver certa, se Romário realmente enxergou o que parecia enxergar, então talvez a grande história de Endrick nem tenha começado ainda. Porque hoje ele tem apenas 18 anos. Pensa nisso. 18 anos. A maioria dos jogadores nessa idade ainda está tentando encontrar espaço, ele já está no maior clube do mundo. E isso torna uma última pergunta impossível de ignorar. Se Romário acertou em 2022, o que será que o resto do mundo vai descobrir sobre Endrick até a Copa de 2026? Talvez a resposta esteja chegando. E talvez daqui a alguns anos a gente olhe para trás e perceba que o mais impressionante não foi Endrick ter se tornado um fenômeno. O mais impressionante foi que Romário percebeu isso antes de todo mundo.